segunda-feira. Nesse momento aqui em Foz do Iguaçu, a temperatura está na casa dos 21,4. Frio para Foz do Iguaçu, né, Enes? E essa é a média das temperaturas altas, né? As baixas nós não falamos, né? 6, 5, 4, né? Tivemos isso. Fez frio e grande. A Destro atua no mercado de alimentos e construção há mais de 50 anos, distribuindo confiança a seus clientes no segmento de construção. Piso Viva 43 por 43, Extra 8,90 o metro quadrado, porcelanato Buchinelli 19,90. A Destro fica na José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, na Vila Portes, e o telefone é 2102-2500. Destro Macro Atacado, distribuindo confiança. Ô, Enes, você deu o teu destaque ou não? Não, Nelson, mas eu, antes do pedindo vem aqui para o Sirigueli... Não, nós estamos com o secretário de Estado aqui, o doutor Sirigueli, que nós já vamos conversar com ele aqui. Aliás, isso aqui... Semana passada, final de semana passada, 3 iguaçuenses foram homenageados por uma organização de liderança no turismo no estado do Paraná. 3. Primeiro, Jorge Samek, diretor geral de Itaipu Binacional, lado brasileiro. Depois, foi homenageado o Paulo Angeli, no setor de turismo, de receptivo. E o terceiro, o Valente, Marco Valente, que é da Lomar Turismo também, no turismo receptivo. Portanto, 3 iguaçuenses, né, receberam essas condecorações pelo trabalho que desenvolve exatamente no turismo. Especificamente o Samek, pelo apoio que ele tem dado nos 13 anos de gestão na Itaipu, para o turismo não apenas de Foz do Iguaçu, mas também de toda a região. 11 horas e 52 minutos. O Enes, eu sou democrático e eu registro aqui todos os telefonemas, todas as participações, até de muitas vezes a gente sabe que não é exatamente o nome correto, mas a gente coloca aqui as opiniões. O senhor Oli do Jardim Belvedere, ele ligou e pergunta se a Dilma realmente for afastada, também irá se acabar com o reinado do Samek na Itaipu. E se finalmente vão desvendar os mistérios dos superfaturamentos das obras de Itaipu. Bom, o que eu quero colocar aqui? Eu tenho comigo, evidentemente, que se a presidente Dilma sair, né, e se nada de muito anormal ocorrer, ela deve deixar o cargo lá pelo dia 13, dia 15 desse mês, ou seja, daqui a 10, 12, 13 dias. E é claro que, evidentemente, um cargo tal qual da Itaipu Binacional, penso até que antes de vir qualquer nomeação de um novo presidente, de um novo diretor-geral, o próprio Samek vai tomar a iniciativa de entregar o cargo. Agora, são cargos que carecem de fazer uma transição, não pode ser feito de forma assodada para durar gente no cargo uma semana, daí nomeia, daí exonera, daí tira, daí recoloca e fazer. Por quê? Porque é estratégica a relação da Itaipu Binacional com o Paraguai, são programas que são desenvolvidos. O que eu quero dizer aqui em relação à pessoa de Jorge Miguel Samek, não falem mal da figura pessoal do Jorge Miguel Samek, que eu fico triste. Eu fico triste, porque eu tenho também, como a grande maioria do povo brasileiro, nesse momento, série de restrições aos programas do PT, o que foi feito, isso e aquilo. Agora, a condução da Itaipu Binacional, ao tempo de Jorge Samek, presidente, nessa interface com o nosso oeste do estado do Paraná, com programas sociais sendo desenvolvidos, programas técnicos sendo desenvolvidos, a ser coroados e merecedores de aplausos internacionais, né? Isso você tem que pegar e tem que elogiar de quem está no comando. E a figura do Jorge Miguel Samek, na condição de presidente da Itaipu Binacional, tem da minha parte pessoal e da Rádio Cultura, ao tempo que eu aqui estou, enquanto teve relações. Nós somos insignificantes, mas o mínimo que seja para fazer anúncios que interessam à comunidade da Itaipu Binacional, eu tenho um reconhecimento muito grande pelo trabalho do Samek. E espero que, como disse um dia onde está sentado o secretário Sirigueli, estava sentado o senador da República,
Roberto Requião de Melo Silva, e disse no ar aqui na Rádio Cultura, disse o seguinte: ô Nelson, eu e o Lula cometemos duas bobagens. Aliás, cometemos uma bobagem, e não gostaria de cometer a mesma bobagem. Ele usou o termo bobagem. Foi nós colocarmos o Samec, presidente da Itaipu Nacional, que ele não era um homem conhecedor deste mundo tal, dizer assim, e a bobagem seria trocar agora o Samec, isso há cerca de um ano e pouco, com todo o cabedal de conhecimento, com tudo isso que ele armazenou e tal. Veja qual foi o senão havido entre Itaipu com o governo paraguaio nesses últimos anos. E trocou Lugo, e veio Cartes, e trocou prefeito, e trocou governador e tal. Teve aquela história de dizer o seguinte: a única que teve uma certa repercussão nacional, lá se vão 4, 5 anos, foi quando o Paraguai reivindicava alguns dólares a mais pelos watts que eles mandavam, pelos quilowatts de energia que eles mandavam para o Brasil. E eles tinham uma certa razão nisso, porque o Brasil tinha o direito, só ele comprar do Paraguai, só ele, então colocava o preço que queria, entendeu? E aí teve um certo reajuste no quilowatt em relação à energia que pertence ao Paraguai. Fiz isso, entendeu? Acho que muita gente pensa como eu. Se você perguntar ao prefeito Reni Pereira, se você perguntar ao prefeito Paulo McDonald, ao tempo que ele foi 8 anos prefeito, qual era a relação com Itaipu binacional, não é à toa que por 2 oportunidades em 2 mandatos, o Miguel Samec levou para Brasília a assinatura de 52 prefeitos que compõem a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, gente do PSDB, gente do PMDB, gente do PT, gente do DEM, e que levaram lá dizendo o seguinte: nós gostaríamos que fosse Jorge Miguel Samec o presidente, continuasse sendo presidente da Itaipu Nacional. Eu acho que isso é um reconhecimento, né? Se você for conversar com os presidentes das cooperativas, se você for conversar com a comunidade acadêmica, né? Uniwest, Unila e Companhia Limitada, você vai ver a importância da relação com a Itaipu Nacional. Projetos, inclusive, que foram reconhecidos pela ONU. Dito isso, conosco aqui, para nossa satisfação e honra, o Hamilton Luiz Serigueli, nosso parceiro aqui da Rádio Cultura, que é assessor especial para assuntos fundiários do Estado do Paraná. A dona Nadir, do Três Bandeiras, quer comentar alguma coisa? Antes de eu passar, vamos ser gentil com essa senhora, Serigueli. Dona Nadir, bom dia. Bom dia, doutor Nelson. Diga lá, minha amiga. Bom dia a todo o seu pessoal aí da equipe de trabalho. Doutor Nelson, eu entendo muito pouquinho, mas o pouquinho que eu entendo, o senhor está falando do nosso presidente da Itaipu, eu acredito que não tem o porquê mexer. Até hoje ele sempre trabalhou muito bem na gestão dele. Eu acredito que não tem porque troca a presidenta, tal, coisa e tal, trocar ele também. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim eu acredito, né, no meu pensamento. Mas sabe o que é, dona Nadir? Eu acredito até que numa questão de fidelidade pessoal, política, que tem a relação de Samec com o ex-presidente Lula. Ele tem uma relação muito próxima do ex-presidente Lula. Não diria que talvez tenha com a presidente Dilma, embora ele seja subordinado. Mas eu penso que nessa questão, e é natural também, dona Nadir, que o cargo é um cargo extremamente atrativo e que acomoda uma série, faz umas acomodações políticas muito grandes, um cargo dessa envergadura na relação com partidos políticos e tal. O que eu quero dizer é esse sentimento que a senhora tem. Eu não encontro assim fazer coro agora, porque o PT está desgastado, porque a presidente Dilma está dando tchau à sua cadeira de presidente, que todo mundo vai chutando o chamado cachorro morto. Eu acho que a figura de Samec é muito grande nesse contexto que teve enquanto presidente da Itaipu Nacional. Tá certo, minha querida amiga? Concordo com o senhor, doutor Nelson. Grande abraço, dona Nadir, muito obrigado pela sua participação. Serigueli, bom dia, Serigueli. Bom dia, Nelson, bom dia aí, doutor Enes, bom dia a todos vocês aqui na Rádio Cultura. É um prazer enorme estar aqui novamente, podendo conversar com Foz do Iguaçu, como você falou, 21 graus em Curitiba, estaria quente sem blusa. Sim, Foz do Iguaçu já é frio. Foz do Iguaçu, nós já estamos trancando as janelas. Trancando as janelas. Serigueli, como é que está essa situação da invasão em Santa Terezinha de Itaipu?
se agrava nesse momento político? Quem toma posição? Os proprietários, qual é o comportamento deles e qual é o comportamento do Movimento Sem Terra? Bom, nós temos conversado e agradecer também o espaço aqui. Nós tivemos aqui, questão de um mês atrás aqui, com o superintendente do INCRA também conversando, explicando à comunidade aqui de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha e toda a região, que esse é um assunto que tem que ser resolvido com tranquilidade e pacificamente. Porque é importante na mesa de negociação e o Paraná mostrar essa maturidade e resolver na mesa de negociação. Nós tivemos um fato muito parecido com esse em Londrina, todas as entidades de Londrina nos ajudaram a resolver com muita tranquilidade e conseguimos em 45 dias resolver a situação que foi da Fazenda Exalc em Londrina, que também era uma questão de pesquisa agropecuária, tinha questão ambiental, tinha um parque também, é a mesma, quase praticamente a mesma situação da Fazenda Santa Maria. E aqui nós temos conversado com as lideranças do movimento, temos trocado ideia com elas para ver uma alternativa. O promotor nos colocou aqui da dificuldade que ele acredita de criar um assentamento, porque ele acha que os animais domésticos teriam muita dificuldade de conviver com a área do corredor da biodiversidade. Então, nós temos conversado isso com o movimento, temos conversado com todas as entidades do meio ambiente para mostrar isso e discutir com o movimento. O movimento tem uma opinião contrária, ele acha que tem condições de fazer. Então, nós estamos tirando todas essas dúvidas para resolver essa situação. Esperamos essa semana, nós vamos ficar na região para tirar todas essas dúvidas, conversar com todas as entidades para que a gente possa começar a encaminhar essa solução pacífica para resolver esse conflito aqui na Fazenda Santa Maria. Sirigueli, até que ponto o momento político atual ajuda ou atrapalha nessas análises que vocês estão fazendo? Mas se você vê, o mês de abril foi um mês muito tenso por duas situações. Primeiro, essa questão política nacional, que aí está sendo resolvida, e eu quero aqui dizer para você a defesa que vocês fizeram do SAMEC. O SAMEC é amigo nosso desde a época do governo José Richa, né? O SAMEC é uma pessoa, quem te conhece, ele era chefe de gabinete do Klaus Guerme no governo do José Richa. Então nós temos uma convivência praticamente de 30 anos aí, e quero aqui colocar o trabalho que tem feito na Itaipu, depois dele, do Scalco também, o Scalco que fez o trabalho, o SAMEC aí ampliou esse trabalho que vinha sendo feito, que é de extrema importância aqui para todo o oeste do Paraná. Então, nós temos encaminhado essa discussão, temos conversado com esse processo para achar soluções. Então, esse mês de abril foi um mês muito difícil, porque primeiro já é o Abril Vermelho. Tradicionalmente aí pelo MST, é um movimento que eles fazem aí todos os anos, com mais ou com menos intensidade, mas todos os anos tem. E esse mês de abril foi totalmente atípico, porque teve tanto o processo político interno, como teve também o Abril Vermelho. E muita gente misturou que os dois estavam a mesma coisa, e não era. Então tinha gente falando que a reforma agrária estava no processo, e também teve esse processo do MST de entrar na questão dizendo que era golpe, que era um processo contra a presidente, e misturou todo esse processo. Então, se era já gasolina e com fósforo, então triplicou esse mês de abril, foi bem atípico e muito difícil. E nós tentamos, e tanto que o dia 17 de abril, que foi o dia da votação lá do impeachment na Câmara, né? Foi o dia também que é o Dia Internacional da Via Campesina, é o Dia Nacional criado pelo Fernando Henrique Cardoso, o Dia Nacional da Reforma Agrária. Então foi tudo ao mesmo tempo e tudo uma situação que foi se montando esse processo. A situação de Carajás também, né? De Carajás, Eldorado, e por causa de Carajás que foi criado esse dia 17 de abril, que foi aquele processo onde morreram 17 trabalhadores. Então, o mês de abril foi um mês muito tenso, que nós conversamos com o movimento, estamos conversando com todo mundo e esperamos distensionar agora no mês de maio e poder a mesa de negociação se resolver essas situações com mais tranquilidade. 12:04. Me responda, Sirigueli, eu tenho uma curiosidade de saber da seguinte forma: o movimento do Sem Terra, fortemente, vamos colocar lá, anos 70, anos 80, começa a vir com força e tal. E você tem situações de terras devolutas, invadidas, de terras isso, aquilo e tal e tal. Cenário de lá para cá mudou muito, as questões ambientais hoje muito bem demarcadas, muito bem defendidas, né? Você vê produtores rurais no Mato Grosso, né, fazendo a defesa de matas ciliares em rios, de replantio, de não aumentar, eu acho que os 12, 15% que é o território nacional,
ocupado por terras agrícolas. O movimento do Sem Terra, ele tem a mesma, digamos assim, a mesma realidade de quando ele começou? Você vê, o movimento aí, o MST principalmente... Para justificar a sua existência e sua longevidade? Sim. Quando nós assumimos em 2011, nós fizemos uma reunião com a direção estadual do movimento e conversamos com eles, porque o MST nasceu no Paraná. O MST nasceu em Cascavel, no Seminário Diocesano, em 84. O primeiro seminário do MST foi feito no Teatro Guaíra, em Curitiba, em 85. Foi o primeiro congresso do MST. Então, a gente conhece bem a estrutura do movimento. E o que nós conversamos para ele? Uma coisa era a década de 80, outra coisa década de 90, outra coisa agora é 2000. Tem que ser diferenciado. E lá para cá nós montamos um projeto chamado Paz no Campo. O que significa Paz no Campo? Levar as escolas dentro dos assentamentos, para ter lá, manter as escolas que tinham nos acampamentos e ampliar isso, porque a criança não pode ser vítima do conflito lá dentro. Fazer a promoção e a prevenção da saúde, levar o posto de saúde dentro dos assentamentos e dentro dos acampamentos. Fizemos, em conjunto com o movimento, fizemos o Festival da Reforma Agrária, onde todas as escolas de assentamento fizeram apresentações no Teatro Guaíra, em Curitiba. A primeira quem abriu foi o Osmar Prado, na segunda veio o Sérgio Mamberti, coisa lindíssima e de altíssima qualidade. Inclusive, no sábado, estarei com o secretário da Cultura na Lapa, onde vai ter uma atividade cultural e agroecológica, junto com o João Fiani, lá para ele conhecer esse processo cultural do movimento. E também fizemos os Jogos da Reforma Agrária, onde foi feito 3 em Querência do Norte e 3 em Rio Bonito Iguaçu. E por último, Nelson, aí quer dizer, se não justifica toda essa briga, toda essa confusão, se não tivesse tendo a produção. Então tem hoje 18 cooperativas aí da Reforma Agrária trabalhando, produzindo. Você pega lá em Querência, estão empacotando 50 toneladas de arroz dia. Você pega lá Erva Mata em Santa Maria do Oeste, está exportando para a Europa. Você pega em Paranacite, tem a cana de açúcar, tem uma cachaça que está sendo exportada para a Europa. Você pega o café que está lá em São Jerônimo da Serra, está andando. Então são várias, até pega lá em Arapongas, que o governador junto com a presidente inauguraram o ano retrasado, foi a cooperativa do leite, e onde está fazendo toda a região lá da região de Arapongas e a região. Então tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa. Agora a pressão, o que nós precisamos é que o governo federal agilize a criação desses assentamentos. Desde que nós criamos esse programa, nós colocamos lá mais de 100 mil hectares na mão do INCRA em negociações pacíficas, que os proprietários estão aguardando uma avaliação do INCRA, que o INCRA diga como vai pagar essas áreas, e como às vezes demora muito a avaliação do INCRA, não conseguem chegar a um bom termo na negociação, às vezes no ajuste de preço. Mas é esse processo que a gente vem trabalhando. Para quê? Porque às vezes tem muita, mudando a família, às vezes o filho foi médico, está indo para estudar em Curitiba, ou foi para trabalhar em Curitiba, ou está em São Paulo, e tem uma mudança no proprietário da fazenda, e muitas pessoas nos têm procurado, que inclusive até para resolver a questão de quedas, teve uma grande empresa no Paraná, o diretor me procurou e falou, nós queremos vender 6.700 hectares para o INCRA, mas nós precisamos que o INCRA faça uma avaliação de mercado mesmo, que o INCRA diz que garante essa avaliação, para a gente poder distensionar. Então tem bastante gente querendo ajudar, e nós não podemos aqui reclamar nem da sociedade rural, nem da FAEP, que tem nos ajudado em bastante para poder ajudar a distensionar esse processo. Só que às vezes a demora é que cria esses processos todos. Então eu digo para você, a reforma agrária de 80 e 90, que é onde tinha muitas propriedades grandes, que não tinha produção, hoje se você fizer uma avaliação aí, você não acha hoje aí, não acha 100 propriedades improdutivas no Paraná. Eu acho que isso você não acha, porque você vê, está todo mundo produzindo e produzindo bem, então o que precisa? Ter uma negociação de compra e venda para ver que interesse a vender ao governo para poder extensionar e resolver essa questão da reforma agrária. 12:09, Enes, entra na conversa. Sirigueli, há poucos dias atrás, foi conhecido várias irregularidades no INCRA, políticos recebendo terras, doação de terras, pessoas, digamos assim, de um nível econômico elevado também, ganhando terras, tal coisa. Isso deu uma espécie de trancada no programa de reforma agrária,
Me parece até que foi suspenso temporariamente. A quantas andas essa política da reforma agrária depois dessas denúncias? A informação que eu tive do superintendente do INCRA, que disse que 15 dias estava suspenso pelo TSU para que eles pudessem informar o TSU sobre essas irregularidades. E muitas das irregularidades é o seguinte: por exemplo, um assentado virou vereador, ele não pode ser vereador, então ele teria que deixar de ser assentado. Quer dizer que então, daí você não sei se a legislação não está tolhendo o direito de liberdade da pessoa se eleger vereador. O cara não pode crescer, né? Não pode crescer, tem que continuar sempre sendo assentado. Então tem muitas irregularidades que realmente, e aqui até nós chegamos à conclusão com o INCRA esses dias, e até eu acho que o INCRA já está executando esse processo, não está mais processando quem comprou, também está processando quem comprou, mas não só aquele, mas aquele que vendeu também vai ser processado. Porque, às vezes, o que depois que nós vimos de 2011 para cá, que foi feito esse espaço todo no Paz no Campo, diminuiu sensivelmente a troca de lotes. Tem muita gente que está bem no lote, o pessoal está se formando. Só para você ter ideia, na região de Quedas, que está aquele barril de pólvora, está vindo de Santa Catarina, está discutindo para vir para Quedas do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, o leite Terra Viva, que quer envasar por dia ali 2 milhões de litros de leite. Quer dizer, tem produção? Tem. O projeto técnico que vai dizer se é Rio Bonito do Iguaçu ou Quedas do Iguaçu. Então mostra que os assentamentos estão produzindo, e produzindo muito leite, porque senão a empresa não ia sair de Santa Catarina, que é de São Miguel do Oeste, estaria vindo aqui para a região do Paraná. Até porque também, segundo informações que eu recebi dos assentados, ela disse que 70% da comercialização dela é no estado do Paraná. Então é importante isso mostrar que a reforma agrária, tendo apoio, tendo fiscalização, ela dá certo. Lá, aí, inclusive, já conversamos com os assentados, que o maior fiscal que tem que ter da reforma agrária são os próprios assentados. Não pode deixar gente que acha que quer ter um benefício ou ter um privilégio dentro da reforma agrária. Essa terra nós precisamos de gente que quer trabalhar, quer produzir e quer ficar na terra. Sirigueli, 12 horas e 11 minutos, a temperatura de 22. Eu vou na carona da temperatura. Nós, há cerca de 10, só para fazer a observação, há cerca aí de 10 dias, nós estávamos com 28, 30 graus centígrados, né? Para se referir aí nos 2 graus que eles têm falado nas madrugadas. Isso vem gripe, isso pega criança, isso pega... Como é que essa parte de saúde, alimentação, como é que está sendo tratada nessa invasão nossa aqui em Santa Terezinha? Esse processo, na discussão, o secretário de Saúde, o Michele, nós tivemos uma reunião com ele, e ele diz, todos os municípios onde tem um acampamento que tenha um crescimento muito grande populacional, ele pode fazer uma conversa com o prefeito, pode ver de que maneira nós podemos ajudar a resolver enquanto tem um conflito na cidade. A gente pode ver de que maneira podemos ajudar o município. Lá em Quedas do Iguaçu nós estamos ajudando, lá em Rio Bonito do Iguaçu o prefeito Írio esteve conosco lá em Curitiba e também está ajudando, para que o Estado possa ajudar esse processo o mais rápido possível. E primeiro para tentar também ajudar a resolver. Então nessa questão de alimentação, tem o INCRA também que cede a cesta básica também nesse processo todo, e tem outros acampamentos e outras estruturas deles aí que também ajudam na alimentação das famílias que estão ali. E como é que você está enxergando? Nós demoramos muito para chegar um Nova vez fora nessa situação aí ou não? Não, acredito que todo mundo tendo bom senso e ajudando e acalmar, é importante resolver esse problema. Ninguém pode tentar resolver essa situação na bala. Né? Então, inclusive, é importante até, nós estamos tratando esse assunto, estávamos tratando em sigilo, e é importante que se faça um alerta aqui, quero agradecer à Rádio Cultura. Nós, a semana passada, recebemos uma documentação do Centro de Direitos Humanos de Foz do Iguaçu, diz que eles tinham recebido umas denúncias que alguns integrantes do movimento estavam sendo ameaçados. Então, nós demos conhecimento ao governador, o governador mandou providências, falamos com o secretário de Segurança, o secretário de Segurança já instaurou um inquérito, inclusive falamos agora com o Júlio, o diretor da Polícia Civil, ele não sabe me dizer se está ainda na mão dele, já veio para Foz do Iguaçu, para a gente saber o que está acontecendo. O que a gente não pode é tentar resolver esse assunto na força. Não se resolve, mostrou-se que, infelizmente, na situação não pode ser resolvido. Então, nós estamos fazendo esse alerta. Se alguém está pensando, não sei se tem fundamento ou não essas informações, mas como foi e veio, as informações vieram para o Estado e vieram oficialmente, nós também encaminhamos ao doutor Mafra aqui do
do Ministério Público em Foz do Iguaçu e encaminhamos ao doutor Olímpio de Centro de Direitos Humanos, que é o CAOP lá em Curitiba, para que o Ministério Público também tenha conhecimento disso e vamos investigar, porque eu acredito que ninguém é louco o suficiente para tentar resolver uma situação dessa na força, onde vai criar vários problemas. Só para vocês terem uma ideia, Nelson, do conflito que nós tivemos em Queda, que está lá, ó, investigando a Polícia Federal, está o GAECO, está a Polícia Civil, está o inquérito policial militar da Polícia Militar. Estiveram lá semana passada o pessoal da ONU, ficou uma semana lá dentro da área. E nós estamos aí, eu não consegui ver o relatório, não me passaram o relatório, entende? E esse é um relatório que depende da deliberação das Nações Unidas, nós podemos ter até sanções econômicas, por causa de uma situação. Então, por isso que nós estamos mostrando a eles que nós já estamos resolvendo outros assuntos de direitos humanos que aconteceram em outros governos e mostrando que o Estado está bem transparente, o Estado quer que tire todas as dúvidas para ver o que aconteceu e se esclareça o mais rápido possível. Agora, Sirigueli, eu tenho certeza que muitos ouvintes da Rádio Cultura estão pensando em fazer mais ou menos a pergunta que eu vou fazer para você. E eu vou te contar uma experiência pessoal. Em 2005, 2004, teve um congresso de radiodifusão lá no Blue Tree, lá no hotel em Brasília, lá, tá certo? E um congresso de radiodifusão, nível. E fui eu e o Aldo lá, fomos participar e tal. E eu me lembro o seguinte, que eu estava com uma caneta de metal no bolso e eu passava no detectador de metal ali para embarcar, e no aeroporto e apitava, e vinha o cara, me apapava, volta, passar de novo. Na terceira vez eu falei, pô, tá aqui a caneta. Mas só para te contar isso, à noite, vendo um dos telejornais, era exatamente nessa época do ano, vendo um dos telejornais, está um cidadão no terceiro andar, ou na entrada do Palácio do Planalto, meio que riscando facão, quero falar com o Lula, eu quero falar com o Lula e tal. Foi naquele famoso boné do presidente Lula, que ele botou o boné do MST, aquela coisa toda que foi muito questionado e tal. E esses dias, aqui em Foz do Iguaçu, até perguntei para o Dante, teve uma reunião sua com outras lideranças aqui políticas, a própria Câmara de Vereadores, e todos os manifestantes do MST com um choto, o gaúcho chama choto, facão, né? Mas um facão daqueles, olha, facão. Tal. Esse tipo de indumentária, essa certa valentia, não atiça muito também, Sirigueli? Quando você diz assim, não vamos imaginar que do lado de quem tem terra possa ser inteligente o suficiente para querer rebater isso na força e achar que vai resolver a situação. Vai causar uma bobagem muito maior. Concordo contigo. Gênero, grau e número. Mas isso não atiça esse tipo de confrontamento, esse enfrentamento com essas ações do MST? Você vê lá em Quedas, inclusive, tivemos essa discussão depois daquela fato lamentável que tivemos uma reunião lá com a Polícia Militar, e o pessoal da Polícia Militar, no outro dia, tinha uma manifestação na Praça Pública de Quedas, e pediu que todos os integrantes, se possível, não levassem nenhum objeto, porque é uma história deles andarem de facão, andarem de foice e de enxada. Mas daí, como nós conversamos com a liderança, foram todos na manifestação sem dificuldade nenhuma. Então, às vezes, é uma questão de conversar, dialogar, porque mesmo dentro dos acampamentos, quando a gente faz reuniões com eles, e às vezes nós estamos lá sozinhos, conversando, eles também estão com a foice, estão com o facão, estão com esse processo todo, porque é um gesto deles, é um gesto de pressão, é um gesto da discussão deles, e que nós respeitamos e nunca tivemos nenhuma dificuldade nesse tempo que nós estamos trabalhando com eles sobre esse processo. Então, eu acredito que quando atendo uma discussão, pode conversar isso e dialogar, não tem uma dificuldade de se conversar sobre isso, e até pedir, gente, vamos fazer hoje um negócio com menos pressão, com menos processo, não temos dificuldade nenhuma de conversar com eles sobre isso. Sirigueli, olha, eu agradeço muito a sua presença aqui na Rádio Cultura, tem a Rádio Cultura como parceira de interlocuções aí para que possa minimizar o problema, né? Diminuir o problema, e se a Rádio Cultura for interessante nesse processo, use e abuse, está convidado aqui para qualquer hora você chegar aqui na Rádio Cultura. Parabéns pela sua ação pessoal, eu tenho discutido isso, né? Independente das tuas convicções pessoais, entendeu? O trabalho que você faz à frente desse órgão do governo, nessa intermediação, nessa interlocução, eu tenho certeza absoluta que tem
nossa, são insignificantes, digamos, as coisas mais contundentes que, vou fazer uma ressalva aqui, pelo menos na relação do governo do Estado com esses, né? Você pode dizer, não, mas o governo Richa poderia fazer isso, deveria fazer aquilo, tem que tirar as pessoas de lá, tem que colocar, está botando muito dinheiro, está colocando muito dinheiro. Dá para fazer uma série de observações, mas não que está sendo tocado sem a devida atenção. Eu acho que o governo do Estado do Paraná faz e faz contigo isso muito bem, obrigado, e eu agradeço a tua presença aqui. Nelson, eu que agradeço as palavras, agradeço a presença de todos, doutor Enes aí, que fazia muito tempo nós conversamos também, e quero dizer, eu que agradeço a Rádio Cultura, a gente poder vir conversar, dialogar, e principalmente aí nos divulgar nesse processo todo, a gente fazer os alertas das providências que nós estamos tomando no Estado, que essa determinação do governador, que a gente possa resolver com tranquilidade e pacificamente esse processo todo. Às vezes é muita dificuldade das pessoas entenderem que primeiro tem que acalmar, para depois entender o que está acontecendo, baixar poeira e achar a solução. E a solução tem que ser em conjunta para ser definitiva. Todas as áreas que nós desocupamos pacificamente no Estado do Paraná, todas as áreas foram resolvidas definitivamente. E que eu acredito que a gente vai chegar a um bom termo e uma boa solução. Obrigado, Nelson. Um bom dia a vocês. Obrigado mais uma vez pelo espaço aí. A Cida que está aqui conosco. E um abraço e uma boa semana a todos vocês. 12h21, intervalo comercial, eu volto.